Riscos elétricos. O choque elétrico. A eletricidade é uma agente de risco, causadora de muitos acidentes, trazendo danos às pessoas e também prejuízos materiais. Nem sempre é visível e em determinadas situações somente é possível identificá-la através de instrumentos. O risco de choque elétrico está presente em praticamente todas as atividades executadas nos setores elétrico e telefônico, seja na manutenção, montagem, reparos, inspeção, construção civil e muitos outros. E você, sabe diferenciar risco de perigo? Bom, risco é a capacidade potencial de uma grandeza causar lesões ou danos à saúde das pessoas. E perigo é uma situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Para facilitar o entendimento, 2 eletricistas estão realizando uma intervenção em um quadro de distribuição. Um deles está utilizando luvas de borracha, o outro não. Sendo assim, o risco é o mesmo para os dois, a eletricidade. Porém, o segundo eletricista está em uma situação de perigo maior que o primeiro. O choque elétrico pode ser dividido em choque estático, produzido por uma eletricidade estática, normalmente de curta duração, porém pode ser danosa. Choque dinâmico é o contato de pessoas com partes energizadas da instalação, durando enquanto a fonte estiver ligada, tendo como pior caso a morte. Já o choque por descargas atmosféricas, comumente chamados de raios, podem causar graves queimaduras e levar à morte. Os danos causados pelo choque dependem da magnitude da corrente elétrica, e os principais fatores que influenciam no choque são a intensidade da corrente elétrica, a característica, se corrente alternada ou contínua, o percurso pelo corpo humano, a duração e a resistência elétrica do corpo humano. Vamos falar um pouco sobre estes itens. Intensidade. Sabe-se que correntes acima de 30 mA podem causar diversos danos ao corpo humano. Para você ter uma ideia, uma lâmpada incandescente de 60 watts em 120 volts tem uma corrente de 500 mA, corrente esta que circulando pelo corpo é letal. Característica. No Brasil, o sistema de fornecimento de energia elétrica é através de corrente alternada com frequência de 60 Hz. Devido a estas características, esse tipo de corrente é muito perigosa, uma vez que estão próximas da frequência de fibrilação ventricular. Isto não significa que a corrente contínua não seja perigosa, muito pelo contrário, os danos causados são superiores se comparados à corrente alternada. Percurso é o caminho percorrido pela corrente elétrica através do corpo humano, sendo os caminhos de maior gravidade aqueles que circulam pelo coração. Duração. A duração também é um item determinante, pois quanto maior o tempo de circulação da corrente pelo corpo, maiores serão os danos e suas consequências. E resistência elétrica. O corpo humano possui resistência à passagem da corrente elétrica, sendo que alguns fatores como tensão de contato, umidade da pele, área de contato e outros influenciam neste valor. Por exemplo, quando estamos com a pele úmida, a resistência reduz drasticamente, o que facilita a circulação da corrente. Por este motivo, a intensidade do choque é elevada. Lembre-se, todo o trabalho com energia elétrica deve sempre